senhor juiz da segunda vara criminal de Bom Jesus, Dr. Kleber, mais uma vez um prazer estar trabalhando com Vossa Excelência, Dr. Maurício, o colega Wildes, que eu tenho muito respeito, acusados. Apesar de que o Dr. Maurício vai ter a oportunidade de se manifestar, que eu concordo nesse sentido, mas não concordo, eu não concordo ele dizer que a prisão preventiva já está decretado e o juiz não pode, o juiz da custódia não pode rever. Isso é uma coisa, é um fato que não é a verdade. Juiz de plantão, muitas vezes, ele nem olha os autos, que é um plantão, é rápido, e nesse caso mesmo, que eu fiz um pedido, só foi de uma pessoa, ela não enfrentou nem minhas teses. Portanto, eu entendo que ela nem olhou. Decretou a prisão porque nem fundamentou no meu pedido e no pedido do colega aí. Eu entendo que o juiz da custódia, quem vai ser o juiz da causa, é o juiz da causa, tem jeito. Ele vai distribuir para quê? Vai continuar aí, está distribuído já para... Ele tem que distribuir lá do plantão para o juiz da causa, que nós estamos aqui na audiência de custódia hoje. Portanto, o juiz da custódia é o mesmo juiz da causa, porque tem dois juízes, Dr. Kleber e Dr. Valdemir, mas nada impede dele decidir baseado nos requerimentos. Portanto, vamos por parte. Eu entendo, eu vou por parte falar de cada acusado. Eu entendo que, em relação ao Lucas, não resta dúvida que até mesmo assumido por ele, que a droga era dele, que ele vende droga, não resta dúvida que tem a materialidade e a autoria, neste caso. Mas a prisão preventiva, ela tem que ser em último caso. Apesar de que ele responde um processo, inclusive esse advogado já fez a resposta à acusação nesse processo, é um processo de 2017 ou 2019, uma coisa assim, mas pela presunção da inocência, eu entendo que ele é primário. Tem residência lá, apesar que foi a mesma residência, foi encontrada a droga, mas eu entendo que tem a autoria e tem a materialidade, que é um dos requisitos da prisão preventiva. Mas não é só isso. Não é só esse requisito. Eu digo que tem um dos principais requisitos, que é a materialidade e a autoria, em relação a ele, Lucas. Mas eu entendo também que a prisão preventiva tem que ser em último caso. E assim sendo, a defesa requer a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares do artigo 319 em relação ao Lucas. Vamos para em relação ao Bruno. Eu não vejo, Vossa Excelência, apesar de que ele saiu do presídio agora, isso não é motivo de uma prisão cautelar como aconteceu para ele. O próprio Lucas falou que ele não morava com a filha da Lília e em outra casa. E lá foi encontrada uma arma realmente, mas o próprio Lucas disse que as duas armas eram dele. Uma colocou lá, né? E até, não sei se, acho que ele nem falou, que as duas armas foi ele que comprou e colocou lá, porque antes do Bruno, a moça vivia sozinha lá na casa e ele botou lá essa arma para ela se proteger. Ele não falou isso no seu depoimento, mas foi isso que ele me falou. Eu perguntei justamente isso, porque estava lá. Ele disse, não, é porque eu botei lá quando ela morava só. Depois o Bruno chegou e o Bruno nem morava, dormia lá. Era um namorado de menos de um mês. E portanto, Vossa Excelência, em relação ao Bruno, eu vejo o principal requisito de uma prisão preventiva. É a materialidade
indício suficiente de autoria. Neste caso não tem indício nenhum, nem em relação à arma, porque o próprio Lucas assumiu a arma. E a arma estava lá com a Sabrina e não com o Bruno. O Bruno visitava a casa, nem residia na casa. Portanto, eu entendo que, mesmo que o Bruno tenha saído da prisão agora, falta o principal requisito, que é o indício suficiente da autoria e a materialidade do crime. As drogas foram encontradas com o Lucas e uma arma com o Lucas, e a outra, o Lucas disse que é dele também, mas entregou lá para Sabrina, porque ficava lá nos fundos e para se proteger. E o Bruno nem sabia dessa arma, portanto falta o principal requisito, esse indício suficiente de autoria em relação ao Bruno. Portanto, em relação ao Bruno, também eu peço, ainda mais com ênfase, a liberdade do Bruno, porque não está faltando esse indício de autoria. Em relação a Lília, apesar de que ela era companheira do Lucas, em seu depoimento, não estou discutindo aqui mérito, não. Não estou discutindo mérito. Mas tem que ter esse indício de autoria. No seu depoimento, o próprio Lucas disse que a Lília não sabia que ele fazia esse tipo de coisa. E ele assumiu. Portanto, falta também um indício suficiente de autoria. A materialidade está lá na casa dela, mas para isso, para uma prisão, tem que ter um indício suficientemente de autoria que ela nem sabia do que acontecia. Isso é dado pelo depoimento do próprio Lucas, que assumiu que ela não tinha conhecimento que ele fazia esse tipo de coisa. Portanto, Vossa Excelência, em relação à Lília também falta indício suficiente de autoria. Caso não seja entendimento de Vossa Excelência, mesmo aplicando as medidas cautelares do artigo 319 para ela, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, em relação à Lília, apesar de que foi encontrada droga na sua casa, mas ela não tinha conhecimento da droga, ela tem um filho, Vossa Excelência, de 17 anos, que necessita dos cuidados dela. Ele tem problemas mentais. Eu juntei isso aí, os laudos aí, as coisas aí, e necessita dela. Porque mesmo nesse período, esses dias que ela está aí presa, ficou com o pai da criança não, ele tem 17 anos. Mas o pai do filho da Lília, ele trabalha fora e precisa ir trabalhar fora. E agora está aos cuidados dele, mas ele não trabalha em Bom Jesus, trabalha fora. E não tem como ele cuidar desse menino com essa deficiência. E, portanto, apesar de que o artigo 218 do Código de Processo Penal falar em prisão domiciliar para mães com filho menor de 12 anos, neste caso aí, é uma mãe com filho deficiente mental. Eu entendo que, caso Vossa Excelência não entenda pela liberdade, que seja concedido a prisão domiciliar para a senhora Lília, como a defesa requer, e prezando e pedindo por justiça neste caso. E neste caso, e vai além, tá defendendo não a Lília, mas sim um adolescente com deficiência mental. É como a defesa requer.